Hoje é o dia, tá bom? Por que está acontecendo isso? Porque hoje é um dia muito especial. Talvez seja o dia mais importante desse curso. Talvez. Ele vai falar sobre a paixão, morte, ressurreição e a ascensão de Cristo. Simplesmente os pontos centrais da nossa fé. E que logo, logo nós vamos viver. Por isso que a gente está trazendo esse tema hoje. Porque esse tema é de tanta importância e eu quero que vocês aprendam com tanta firmeza isso. Eu quero que vocês estejam tão comigo agora, nesse momento, a ponto de vocês poderem meditar melhor a Semana Santa que vai ser em 2 semanas. Vocês entenderam? Esse é um divisor de águas para vocês. Se para vocês a Semana Santa sempre foi uma semana de Páscoa, de viagem, de ovos de chocolate, agora vocês vão entender exatamente o que a gente fala de Páscoa, de Semana Santa, de paixão de Cristo, morte e ressurreição. Tudo bem? Gente, nós estamos então estudando o creio, certo? Estudamos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Essa foi a última aula, né? Nasceu da Virgem Maria. E agora a gente está entrando no padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus. O que acontece, gente? É o centro da nossa fé. Não tem nada mais importante na nossa fé católica do que esses mistérios, né? A paixão, a morte do Senhor e a sua ressurreição. Diz São Paulo, em uma das suas cartas, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então nós cremos firmemente nisso. O Senhor morreu pelos nossos pecados para apagar os pecados da humanidade e Ele ressuscitou para abrir a porta do céu para você e para mim e para nossa família em nome de Jesus. É lá que a gente vai morar, é lá que a gente vai ficar. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a crucificação de Jesus. A nossa fé, ela tem que compreender a cruz de Jesus. Ou seja, esse é um momento chave para o nosso ano inteiro, para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. Tudo vai acontecer aqui, no madeiro da cruz. Toda a salvação, todos os homens salvos, eles passam pelo madeiro da cruz. A gente tem que ter, para entender o que aconteceu no madeiro da cruz, a gente vai tentar pensar em 2000 anos atrás, tentar voltar e tentar entender o que aconteceu em 2000 anos atrás. Tá difícil, né? Mas não adianta muito também. O fio tá curto. Então, como eu estava falando, a gente vai tentar voltar 2000 anos atrás, para tentar entender. Existem vários estudos que relatam um homem que morreu na cruz, certo? Esse homem tinha o nome de Jesus. Jesus Cristo não é como o History Channel, ele vai falar, não, porque ele nem sequer existiu. Não, ele existiu. Foi um homem que nasceu de uma virgem e ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Isso é importante. Ele padece sob Pôncio Pilatos, o governador daquela época, daquela região. O Pôncio Pilatos ele vai dar a data exata da vivência de Jesus. Esses estudos, eles vão relatar, dos relatos do Evangelho, eles vão relatar que Pôncio Pilatos existiu e existiu um homem também nessa época que morreu crucificado. As fontes mostram os textos da época. A gente tem historiadores da época que relataram, escreveram a história de Jesus. Tivemos testemunhas
milhares de testemunhas que viram todos aqueles acontecimentos, a ponto de São Paulo virar e falar, inclusive, muitos anos depois, 50 anos depois, ele fala, inclusive, alguns deles, algumas centenas deles ainda estão no nosso meio. Algumas testemunhas oculares daquilo que aconteceu ainda estão no nosso meio. Ou seja, a gente tem a certeza de que foi um homem realmente que morreu crucificado. A gente sabe que as primeiras testemunhas foram mulheres, e mulheres não eram para ser cridas. Não, infelizmente, era uma sociedade machista naquela época, e as mulheres não tinham vez. Então, o que uma mulher falava como testemunha era inválido. As mulheres que descobriram Jesus depois da morte dele, elas foram falar com os apóstolos e ninguém acreditava. Tanto não acreditava que os apóstolos tiveram que sair correndo para verificar, porque elas não tinham credibilidade. Um dos apóstolos não estava lá, o nome dele era Tomé, e ele falou, eu não acredito, eu só acredito naquilo que vocês estão vendo se eu tocar as chagas de Jesus. Ou seja, a gente está vendo um ambiente todo aqui, de que nem mesmo os apóstolos estavam acreditando. Nem mesmo os apóstolos. A crucificação marca Jesus na história. Jesus passou nessa terra e ficou. Ele escreveu a história da humanidade. Não foi de um povo, não foi de um tempo, mas sim de toda a humanidade. Por isso que ele é a pessoa mais importante que a gente tem, que passou pelo nosso meio. Jesus Cristo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, ou seja, num período determinado. Relatado por historiadores da época como Flávio Joséfo. Ou seja, teve gente estudada, que era profissional justamente na contação de história, para escrever a história, e eles falavam isso. Crucificado na Páscoa, na frente de uma multidão, por causa da Páscoa. Eu quero que vocês entendam que a Páscoa para os judeus é um momento de peregrinação, assim como nós saímos aqui no dia 12 de outubro e vamos até peregrinação, vamos até a Basílica de Nossa Senhora e nos juntamos em milhões de pessoas. Não disse milhares, eu disse milhões de pessoas. Naquela época, os judeus acontecia a mesma coisa. Todos os judeus, eles migravam, eles saíam de suas terras e iam para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E é o que? Os acontecimentos por enquanto acho que não. Os acontecimentos que ocorreram naquela data, gente, foi na frente de uma multidão de pessoas. Milhares, quiçá milhões de pessoas também estavam lá e viam com seus próprios olhos aquilo que estava acontecendo. Então vamos lá. Para a gente entender um pouco o contexto histórico, político da época de Jesus, da época lá da Terra Santa, tá, gente? Como que aquele povo judeu pensava? Eles pensavam, em primeiro lugar, submissão à lei. Dentro daquela sociedade, dentro da religião judaica, eles tinham 613 preceitos, como se fossem 613 mandamentos que eles tinham que cumprir, e eles tinham que cumprir à risca. Eles tinham que cumprir na sua integralidade. Se deixasse de cumprir um preceito, é como se não tivesse cumprido nada. Então aquele povo vivia assim, sob a lei, sob a Torá. Então era sempre muito importante isso para eles. E aí o que acontecia? A gente tinha um grupo de judeus, não estou falando de todos, a gente tinha um grupo de judeus que eram os fariseus. Já ouviram falar dos fariseus? Os fariseus e alguns sacerdotes e escribas pegaram algumas frases que Jesus falou, algumas palavras que Jesus falou, e usaram isso para condenar Jesus. Na verdade, várias partes que Jesus fala, várias passagens, foram sim usadas, exploradas
por esse grupo para condenar Jesus, tá? E principalmente nesse aspecto, submissão à lei. Por quê, gente? Porque Jesus, quando esteve aqui, ele disse: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para dar pleno cumprimento à lei. Eu vim para cumprir a lei à perfeição. Então, muitas vezes, Jesus, por exemplo, tinha a lei de que aos sábados eles não faziam nada. E Jesus, até hoje é assim. Sim. E o que Jesus realizou? Curas no sábado. Então, Jesus foi chocando aquela sociedade, aquela época. Agora, posso dar um passo para trás, Débora? Eu queria fazer. A Débora falou uma coisa que é importante. São 613 leis. 613 leis. Vocês acham que era fácil ou era difícil? Oi? Difícil. Não era difícil, não. Era impossível alguém conseguir cumprir as 600 leis. E essas leis, se você deixasse de cumprir uma única lei, tudo ia por água abaixo. Ou seja, é a mesma coisa que você não fez nada. Uma única lei que você errasse, tudo foi por água abaixo. Agora sim, eu vou fazer uma pergunta. Era fácil ou era difícil? Impossível! Era impossível. E de repente, aparece um cara, um homem, que vira e fala: eu vim fazer a lei, eu vim cumprir a lei à perfeição. Imagina, começa a pensar aí, depois a gente vai chegar lá. Então, é exatamente isso, né? A lei do Antigo Testamento estava gravada nas pedras, né? Moisés subiu lá no monte e Deus entregou para ele as pedras da lei. Só que com Jesus é a lei. É como se a lei estivesse gravada não na pedra, mas no coração do Senhor. E aí, quando Jesus começa a revelar isso e começa a curar nos sábados e começa a fazer coisas que, entre aspas, parecia que ele estava descumprindo a lei, ele tocou na ferida ali daqueles poderosos daquela sociedade de fariseus. A centralidade agora do Templo de Jerusalém, isso é bastante importante. Quando a gente olha o Templo de Jerusalém, quando a gente olha a nossa igreja, né, a gente fala sempre o padre sempre fala que está tendo um sacrifício, né? Lá no Templo de Jerusalém também acontecia, só que o sacrifício era com animais para expiar os pecados. Tudo bem? Os pecados de todo o povo era expiado através do sacrifício de animais. Só que aonde que acontecia essa expiação de pecados? Somente no templo. Não era nos templos, não. Só tinha um único templo que ficava em Jerusalém. Não é que nem a nossa igreja aqui, que na outra esquina vai ter uma outra igreja que vai também estar acontecendo uma santa missa, um santo sacrifício. E lá também, em outro lugar do mundo também. Não era isso. Lá existia um único lugar, que era o templo de Jerusalém. E ali, a importância desse templo, para que vocês tenham uma ideia, era central. Ou seja, todo o povo se reunia naquele centro, naquele templo, para fazer as orações, para agradecer, para expiar pecados e assim por diante. Todo o povo. Todos eles. A importância do templo de Jerusalém era absurda, porque inclusive lá tinha o Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus, estava lá, o Santo dos Santos. Pode falar. Além disso, eles tinham a fé no único Deus, assim como nós também acreditamos no único Deus, eles acreditam, têm a fé no único Deus, ou seja, é um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É um Deus que ele é conosco, ele está junto, mas ninguém vê Deus. Ninguém vê. Ele está longe, ele está nos conduzindo, mas ele está no ladinho dele lá. É o único Deus.
E aí Jesus também, a atitude de Jesus, principalmente quando ele curava e quando ele perdoava os pecados, chocou também. Por que chocou? Porque só Deus tem o poder de perdoar pecados. Então eles viam aquele homem, viam Jesus, quem é ele para perdoar pecados? Então esses 3 pilares da fé judaica foram abalados pela presença de Jesus, pela pregação dele. A gente vai chegar lá, porque agora a gente vai falar quem são os acusadores de Jesus. Quem vocês acham que são os acusadores de Jesus? Primeiro são os sacerdotes, os escribas, e os fariseus, que são adeptos a Herodes. Tá? Os sacerdotes é aqueles que faziam o sacrifício propriamente dito. Os escribas é aqueles que estudavam as Sagradas Escrituras. E os fariseus é aquele grupo que a Débora comentou, que eles estavam rigidamente observando as leis, as 613 leis. Então são eles que acusaram. E de quais crimes Jesus era acusado? E aí entra bastante no que a Débora estava comentando aqui. Os crimes começam por blasfêmia, porque Jesus, ele perdoava pecados. Quem tem poder de perdoar pecados? Quem? Deus. Deus. Somente Deus tem poder de perdoar pecados. Isso não é só na cabeça do judeu, isso é na nossa cabeça também, tá? Somente Deus tem poder de perdoar os pecados. Jesus perdoava os pecados. Certa vez chegou uma maca com um aleijado, e aí Jesus, na frente de todo mundo, vira e fala o seguinte: seus pecados estão perdoados. Caramba, que blasfêmia que ele está fazendo aqui. Ele está se colocando como Deus. Ele está perdoando os pecados. Aí, isso tudo dentro do coração deles, eles falavam, né? Aí Jesus, percebendo tudo isso dentro do coração, o que ele vai falar? Vocês acham que é mais difícil fazer o quê? Falar que seus pecados estão perdoados? Ou falar, levanta-te, pega a tua maca e anda? Para vocês verem que o Filho do Homem tem a autoridade de fazer, eu falo para ele, levanta-te, pega a tua maca e anda. E nesse mesmo momento, aquele aleijado, ele se levanta e ele sai andando são. Olha só, a confusão que ele causa na cabeça daquelas pessoas, daqueles judeus. Vocês estão entendendo o vespeiro que Jesus está se metendo? Mas também não tem uma correlação que para os judeus, toda pessoa que tinha algum problema, era porque era uma pessoa pecadora, assim, na cabeça deles ele nasceu assim, porque ele tem algum pecado muito grande para... Ou a família dele. Exato, que resulta de maldição. Então eles tinham Então eles tinham um pouco dessa visão. Acho que Jesus quer quebrar, olha, eu pesou o pecado e aí ele está puro, né? Porque existia muita coisa do impuro. Exato. Sim. Exato. A Silvia está perguntando aqui, Ivana, mas não tinha uma relação entre a doença do aleijado, a doença que acontecia, a lepra, por exemplo, do povo judeu, não tinha relação com a pureza dele, com a pureza espiritual do coração, o quanto de pecado que ele tinha? Sim, tinha, exatamente. E por isso que Jesus ele faz essas curas. Ele vai e faz a cura para mostrar que ele tem o poder de curar, ele tem o poder de curar a alma através do perdão dos pecados. Além disso, pode falar. Falso profetismo. Então acusaram também Jesus de ser um falso profeta, né? Porque Jesus também trouxe todos os ensinamentos e foi falando, foi revelando o que ia acontecer com ele. Depois lá pelas tantas ele foi falando, né, sobre o Pai, foi revelando sobre o Pai. Então ele foi considerado também um falso profeta. E esse falso profetismo e a blasfêmia, ela tinha uma pena, a pena de morte. O judeu condenava as pessoas que blasfemavam e falsamente profetizavam com a pena de morte. Só que existia um problema. Eles julgavam e condenavam
a pena de morte, só que eles não poderiam aplicar essa pena, porque eles estavam sob o regime, sob a autoridade dos romanos. E somente os romanos podiam matar, podiam condenar sobre pena de morte. Então, eles tinham que fazer alguma artimanha para que Pôncio Pilatos, eles levaram Jesus a Pôncio Pilatos, que era romano, autoridade romana, e aí sim, através de muita conversinha, eles conseguiram convencer Pôncio Pilatos. A princípio, Pôncio Pilatos não enxerga nenhum mal em Jesus. Pôncio Pilatos, ele vê a rebelião ali se levantando, né? Porque essas autoridades da época, religiosas, eles também manipulavam muito o povo. O povo que 5 dias antes pegou as palmeiras e cantou Hosana, já viram essa cena? Hosana, quando Jesus entra em Jerusalém, aquele povo canta Hosana, glória a Deus nas alturas. E esse mesmo povo, 5 dias depois, manipulado, grita crucificam. Esse mesmo povo escolhe que Pilatos liberte Barrabás e crucifique Jesus, o inocente. E aí, Pilatos, a princípio, ele não quer se meter nesse vespeiro, ele enxerga no começo o que estava acontecendo, e ele fala, para acalmar os ânimos, ele fala, vamos castigar Jesus. Então ele manda flagelar Jesus, açoitar Jesus. Foi um castigo muito duro, e na época que eles açoitavam ali os presos, depois eles mandavam os presos embora. Porém, com Jesus, depois que Jesus açoitado já estava com uma chaga só, a palavra de Deus diz que Nosso Senhor parecia um velho. Jesus já estava muito ensanguentado, muito cansado. Quando colocam a coroa de espinhos em Nosso Senhor e aquele manto vermelho para zombar dele, imagina, com aquelas chagas abertas, colocavam um tecido e depois tiravam e colocavam. E quando apresentam o Nosso Senhor flagelado diante de Pilatos, ele se assusta, porque o castigo foi muito duro. E aí Pilatos fala, então vamos liberá-lo. Mas aí aquela revolta popular se ferve, vira um fervo ali. E aí acabam crucificando Jesus. Ele lava as mãos, ele fala, vou ser indiferente e vou deixar rolar. E aí ele deixa crucificarem o Senhor. Então vamos dar um passo para trás e vamos tentar entender esse caldo todo que está acontecendo. Tá? A gente chegou já na crucificação, mas vamos dar um passo para trás e vamos tentar entender esse caldo todo do julgamento de Jesus. Jesus ele é levado para o Sinédrio, que é a reunião dos cabeças judeus, né? Das autoridades judias, né? E aí eles vão apresentar os argumentos religiosos para a condenação de Jesus. E aí eles começam falando, não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir a lei, mas sim para levá-los à perfeição. Olha só, o que eu estava falando no começo sobre a dificuldade de se cumprir 613 leis. É muita lei. Todo mundo sabia que era impossível. E é verdade, é impossível cumprir as 613 leis. E aí chega um cara falando, olha, eu não vim abolir, mas eu vim levá-los à perfeição. O pessoal olha e fala, uau, quem é esse daí? Quem é esse? Não é ele o filho daquele marceneiro? Do José? O que ele está falando aqui? Impossível. Outro argumento. Quem de vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Ou seja, ele era uma prostituta, uma adúltera, que ela está prestes a ser pedrejada. Encontram Jesus escrevendo no chão da areia, eles jogam para testar Jesus e falam, e aí, ó, essa daqui é adúltera. E aí Jesus vira e fala, quem tiver o primeiro pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra.
E aí todos percebem que ninguém está livre do pecado. E eles vão saindo um a um. Um a um vai saindo. Ele fazia curas no sábado. O sábado para o judeu é sagrado. Não se faz absolutamente nada no sábado. E ele realizava curas. Era um trabalho, né? Ele fazia trabalho, realizava curas. Então isso daí também era um problema gravíssimo para os judeus. Dias virão em que essas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ele está falando sobre o templo. Gente, a gente não viu a centralidade do templo, como era um templo importante, e aí Jesus vem e fala, eu vou destruir tudo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Olha as acusações que Jesus está recebendo. Destruí vós esse templo, e eu reerguerei em 3 dias. Depois de algum tempo, os apóstolos vão entender que ele estava falando de si próprio, da sua ressurreição. Mas até então, destruir, ele estava olhando o templo na frente dele, e ele fala uma frase, destruir esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Esse cara está maluco? Em 3 dias? Demorou anos para erguer? Anos? O que ele está falando? Né? Tudo isso foram os argumentos dados. E esse daqui é o que pega também, viu? Jesus diz, eu sou. Ele fala 7 vezes, aparece na Bíblia a palavra eu sou. O que significa isso? Foi a aula do guia, fica a dica. O que significa falar eu sou? Quem lembra dessa passagem? Ele é Deus. Na hora que ele fala eu sou, as pessoas já se assustam, já vão para trás. Porque só Deus é. E quando ele fala eu sou, ele já está se colocando como Deus, de duas uma. Ou ele fala a verdade e ele é realmente Deus, ou ele é louco, ou ele é mentiroso. Então são 3 opções. Na certa que eles não acreditavam na verdade. Os judeus que estavam lá, eles olhavam e falavam, meu, pelo amor de Deus, esse cara é maluco? Esse cara é blasfemo? Então, eu quero que vocês entendam como é que funciona, como é que está o ambiente daquela época, para que vocês entendam por que Jesus foi crucificado. Esses são os argumentos religiosos. Mas também a gente tem argumentos políticos. Não temos outro Deus senão César. Quando ele fala, quando as pessoas falam para Pôncio Pilatos, não temos outro Deus que não César, porque não temos outro rei, perdão, não temos outro rei senão César, significa o quê? Significa que é como se Jesus estivesse se colocando como rei, e eles negam essa realeza de Jesus e falam, não, a gente... Eles não estavam apaixonados pelo César, muito pelo contrário. César era o imperador de Roma, era todo do mundo, simplesmente, mas ele não era tão bem quisto assim. Os judeus eles estavam sob o jugo dos romanos, eles não gostavam muito. E aí, gente, quando eles falam isso, é justamente para jogar Jesus Cristo contra o poder romano. Eles querem jogar o poder romano, Jesus contra o poder romano. E aí, diante disso, eles já tinham julgado Jesus, eles precisavam só desse aval de Roma para poder aplicar a pena de morte, para poder levar Jesus para a cruz. Está fazendo sentido por enquanto? Sim? Quem que é o responsável pela crucificação? Eu quero que vocês falem para mim. Quem são os responsáveis pela crucificação de Jesus? Os judeus? O povo? Os fariseus? Então vamos lá. Vou pegar essa parte aqui dos judeus, que historicamente ela é muito polêmica. Os judeus sofrem muito até hoje por conta disso, de receber essa acusação de serem eles quem mataram Jesus. A gente não pode atribuir aos judeus a condenação de Jesus. E por quê? Porque apenas uma pequena parcela dos judeus, apenas alguns fariseus é quem conspirou
a morte de Jesus. Também não pode ser atribuído a eles, por quê? Porque não são os judeus de todos os tempos. Os judeus que iriam vir mais para frente não tiveram participação. Os judeus de hoje em dia não tiveram participação. E os judeus de lá de trás também não tiveram participação. Ok? Todos nós pecamos, todos nós somos culpados pela morte de Deus, pela morte de Cristo. A cada vez que eu peco, eu, Ivan, peco, é uma martelada que eu dou na cruz de Cristo. A cada vez que o Bruno peca, que o Michael peca, que a Michelle peca, cada um de vocês pecam, é uma martelada a mais que vocês estão dando, que nós estamos dando em Jesus Cristo crucificado. Vocês entendem agora que não dá para a gente colocar tudo na mão dos fariseus, dos judeus, ou de quem quer que seja? E mais ainda, vai além disso, porque ele é um ato da vontade divina. Jesus se deu na cruz, e é um mistério isso, é um mistério de Deus, mas é o próprio Deus quem, se usando daquele caldeirão que estava acontecendo, ele se coloca no meio e ele se coloca à frente para se dar como vítima, como cordeiro, como sacrifício. A gente sabe que o pecado entrou na humanidade, lá no paraíso com Adão e Eva. E o pecado, ele é transmitido para todo o gênero humano, né? A gente já falou sobre isso. E então é esse pecado, né, que Deus Pai, que esse plano de amor que Deus Pai envia o seu filho único, muito amado, para poder pagar esse pecado no nosso lugar, né? Então, apesar da gente ter contado todo esse contexto histórico, político da época, para que vocês entendam, até lendo o Evangelho, lendo as Escrituras, para que vocês entendam todo o contexto da época, eles não podem levar a culpa aos judeus, amém? A culpa é minha quando eu peco, a culpa é nossa quando a gente peca. E quando a gente decide largar o pecado, viver uma vida em Deus, buscar Deus, a gente consola nosso Senhor. A gente é como a Verônica que pega aquele lenço e limpa a face do Senhor. Ah, mas Débora, é difícil viver uma vida sem pecado. É difícil. Eu ainda não consigo. Eu acho que a gente tem que lutar até o nosso leito de morte. Porém, o que acontece? Quando a gente decide largar o pecado, quando a gente decide ter uma vida em Deus, quando a gente decide ter uma vida, largar a mulher velha, o homem velho, e abraçar a mulher nova, o homem novo, que Deus oferece para nós não estamos mais crucificando o Senhor, nós estamos consolando o Senhor. Então, nessa noite, Deus quer nos colocar esses dois caminhos à nossa frente, essas duas opções à nossa frente. Quem sou eu dentro da cena da paixão? Lembra que a gente falou, quando leres o Evangelho, se coloca como os personagens ali. Quem sou eu? Eu sou Pilatos, eu estou indiferente? Eu sou um fariseu? Eu sou um soldado romano que estou batendo em Jesus? Eu sou Verônica? Eu quero estar como Nossa Senhora aos pés da cruz de pé, aguentando aquele sofrimento, fazendo companhia para o Senhor Jesus? Meu Deus, por que me abandonaste? Esse também é o peso que Jesus carrega. Por quê? Porque até então Jesus e o Pai eram um. Ele não conhecia o pecado, ele nunca conheceu o pecado. Portanto, ele não conhecia a consequência do pecado, que é a inimizade de Deus. Jesus continua sem pecar, mas agora ele sofre as consequências do pecado, que é essa inimizade de Deus. Ele sente o vazio que muitas vezes a gente sente quando nós pecamos, quando nós estamos afastados de Deus. Porque o salário do pecado é a morte,
mas a morte da alma. É a perda da comunhão com Deus, é a inimizade com Deus. E ele carrega a consequência do pecado do mundo inteiro nas suas costas. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus não conheceu o pecado. Jesus não tinha culpa, mas ele pagou o preço da nossa liberdade, pagou o preço da nossa perdição, para que a gente pudesse ser salvo. Exato. E quando Jesus fala isso, é o que a gente sente quando a gente peca, fica mal, serve bem, sente esse vazio. Exatamente. Mas chegado às últimas consequências, a ponto dele suar sangue, ele suava sangue. Jesus não pecou, mas ele sofre as consequências do pecado. Ele não conhecia essa inimizade, estava sempre com Deus. Para ele isso era uma novidade. Essa inimizade com Deus era uma grande novidade que ele não gostava nem um pouco. Por isso que ele falava: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. É um sacrifício, pois ele paga por um pecado que não cometeu. É um sacrifício, não é uma pena. Ele não está sofrendo a pena, porque quem merecia a pena somos nós. Ele não cometeu nada, ele não teve pecado. Então para ele é um sacrifício que ele faz. É uma entrega livre. Tem uma passagem que o Senhor fala: a minha vida ninguém tira, eu a dou livremente. Nosso Senhor tinha o poder de descer da cruz? Ele tinha. Ele tinha o poder de, quando vieram prender ele, levar ele, ele tinha o poder de ir embora? Ele tinha. Quando ele está morto das oliveiras, nesse momento da aflição, da agonia extrema, que chegam os soldados para levá-lo para o julgamento, o que Pedro faz? Tira a espada e corta a orelha de Malco, do soldado. Pedro quer defender, fala: não, Senhor, isso não vai acontecer. Jesus tinha o poder de fugir dali, mas ele foge? Não. O ladrão que está do lado dele, já na cruz, fala: se tu és Deus, desce daí, você não tem poder. Jesus se cala, né? Ele tinha o poder, mas ele não faz. Porque ele cumpre o plano de Deus, que é você. Porque de uma forma ou de outra, o plano de Deus era esse. E Jesus vai com as próprias pernas. E Jesus carrega a cruz. E ele beija e abraça a cruz. O instrumento do suplício dele, o instrumento de todo aquele sofrimento. Jesus beija e abraça. Essa cruz, esse sacrifício, ele acontece para todos os homens, sem exceção. Aqui quando a gente fala homem, né, vamos lembrar que é homem e mulher, tá? Aqui não tem distinção, homem é como gênero humano. É do passado, no presente e no futuro, todas as gerações. E inclusive as que vão chegar ainda. A gente vai acelerar um pouquinho porque a gente está bem atrasado. Inclusive das próximas, das futuras gerações. É a vontade do Pai. Mas também é a vontade do Filho. Aqui a gente está falando que a vontade do Pai e a vontade do Filho é uma só. Então, esse sacrifício é a vontade de ambos. Ele se ofereceu livremente. Em João capítulo 10, versículo 18, vai falar exatamente a frase que a Débora comentou. Eu a dou livremente. Eu me ofereço livremente. Antecipou o sacrifício na Santa Ceia. A Santa Ceia foi aquilo que aconteceu, foi aquela ceia que eles fizeram em preparação da Páscoa, e que era a Páscoa dos judeus, inclusive, e foi a última ceia que eles fizeram, os apóstolos de Jesus. E aí,
Jesus, ele levanta o pão, como o padre faz na missa, ele levanta o pão e fala: este é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, ele pede para continuarmos fazendo até os dias de hoje. É o que o padre faz. Ele está acabando de fazer agora, nesse exato momento. A celebração do sacrifício. E aqui na Santa Ceia é a antecipação desse sacrifício incruento. Ou seja, sem derramamento de sangue. A palavra incruento significa sem derramamento de sangue. Já na cruz, o que aconteceu? Foi um sacrifício cruento, ou seja, com derramamento de sangue. A missa, o que acontece? Sacrifício incruento. Ok? Aqui eu queria explicar para vocês, mais ou menos, qual que era a rotina dos sacrifícios. Então, normalmente, eles matavam o boi, o novilho, eles matavam o cordeiro, rolinhas, e extraíam todo o sangue. E desse sangue aí, eles queimavam. E aí, essa queimada era justamente para oferecer o sacrifício para Deus. Mas tinha que ter o derramamento do sangue por completo. Esse é o templo de Jerusalém. É uma maquete aí do templo de Jerusalém. E aqui era o pátio dos gentios, chamado pátio dos gentios, onde ficava toda a população. Aqui do lado eram as salas dos escribas, dos sacerdotes e tudo mais. E o sacrifício acontecia bem aqui, no centro do templo. Aqui era o Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava uma única vez por ano, e onde ele falava o nome Javé, aquele tetragrama, era a única vez que se poderia falar o nome, o tetragrama, o nome de Deus. Os sacrifícios eles aconteciam exatamente aqui para expiar o pecado da população. E cada pessoa, cada família levava os animais. Imagina como é que devia ser o cheiro daquilo, aquele fumacê todo de carne queimando e tudo. Imagina que devia ser um Deus nos acuda, né? E aí Deus vendo aquilo fala: puxa vida, mas tanto animal morrendo e eles continuam pecando da mesma forma. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sacrifício único, definitivo, completo, perfeito. E é essa a missão de Jesus. Jesus, quando ele vai para a cruz, ele está justamente nesse sacrifício único, definitivo, completo, perfeito. E por que Jesus? E aqui eu vou perguntar para vocês: por que vocês acham que tinha que ser Jesus? Porque ele era perfeito. Boa resposta. O que mais? Filho de Deus, muito bem. O que mais? Tá quente. Vocês estão indo bem. Pode mais uma? Ninguém? Porque não tinha pecado. Muito bom. Eu quero que vocês sigam a minha linha de raciocínio aqui, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu estou andando na rua, encontro um estranho qualquer. Eu vou lá e passo o rodo nele. Passo o rodo. Dou uma bicuda. Eu faço o seguinte, eu cuspo na cara dele. Gente, o que eu fiz aqui é grave? Pelo amor de Deus, é grave ou não é? É grave, gente, pelo amor de Deus. É muito grave. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou dentro da minha casa, minha mãe fala para fazer alguma coisa, e eu vou lá, eu não gosto do que ela falou, e eu vou lá e cuspo na cara dela. Da minha mãe. É grave isso? Sim. É mais grave ou menos grave? É muito mais grave, não é? Por que é mais grave? Porque minha mãe, caramba! É a minha mãe! Porque a mãe tem o quê? Uma dignidade superior. A minha mãe tem uma dignidade superior de uma pessoa que é estranha.
Mas não que cuspir na cara do estranho seja legal, não, muito pelo contrário. Mas cuspir na cara da mãe é muito pior. O que era grave se tornou a enésima potência porque era minha mãe. A dignidade dela é maior. Agora vamos pegar esse exemplo aqui e vamos pensar na ofensa que nós fazemos a Deus. Qual é a dignidade de Deus? A máxima. Uou, é a máxima, infinita. Vocês conseguem entender agora o porquê o nosso pecado ele é tão grave para Deus? Porque Deus tem uma dignidade infinita. Infinita. Portanto, o nosso pecado é um pecado infinito. Infinito. Agora eu quero continuar a linha de raciocínio, tá? Vamos pegar um outro exemplo agora. Eu estou aqui com o meu amigo Bruno, e ele é meu amigo do peito, tá? Brother. Só que eu pisei na bola, fiz alguma caca, nem vou falar a caca que eu fiz com o meu amigo, porque ele virou a cara pra mim, ele não quer mais nem saber de mim. A gente era amigo, mas ele não quer mais nem saber de mim. Beleza. Eu tentei já conversar com o Bruno. Bruno, perdão, cara, me desculpa. E ele, não, isso é imperdoável o que você fez. Pelo amor de Deus, Bruno, me desculpa, cara, foi sem querer. Não, é imperdoável. Aí eu vou virar para a mãe do Bruno e vou falar assim, Dona Maria, eu não sei como é que chama tua mãe, mas eu estou nomeando, tá? É Maria? Não. Como é que é? Vanira? Dona Vanira. Vanira, Dona Vanira, seguinte, eu sei que eu errei, fiz uma besteira com o Bruno, mas eu queria pedir perdão para ele e ele não está me perdoando. Eu queria, me ajuda nisso. Me ajuda nessa empreitada, fala com ele, porque ele vai te ouvir. E aí a Dona Vanira, ela vai preparar aquele parmegiana, sabe aquele parmegiana que você gosta? É isso mesmo que você gosta? Você tem? E vai fazer com todo capricho, né? Vai colocar batata frita, vai fazer tudo direitinho, no capricho lá. A gente vai chegar pro Bruno, toma aqui, come e tal, vai amansar a fera, né? Vai fazer uma massagem no ombro dele. Nesse Bruno aqui, nesse Bruno. E é a mãe, tá? É a mãe. E aí, a mãe vai virar e vai falar o quê pro Bruno? Bruno, o Ivan está arrependido. Perdoa ele. Ai, perdoa. E aí o Bruno olha para a mãe e fala, olha mãe, por causa de você eu vou perdoar o Ivan. Vocês entendem? O Ivan não tinha dignidade suficiente para receber um perdão. Mas você, mãe, você é digna e porque você está pedindo esse perdão em nome dele, eu perdoo. Vocês entendem que a dignidade da mãe foi capaz de tranquilizar o coração do Bruno? Vocês entendem que a mãe, que tem mais dignidade do que eu, ela consegue pacificar o Bruno? Então vamos agora trazer de novo para o lado religioso. Para pacificar o coração de Deus Pai, você precisa de alguém com uma dignidade infinita. Quem tem uma dignidade infinita? Deus Filho, Jesus Cristo. Faz sentido para vocês agora? Com esse exemplo faz mais sentido? É por isso que só podia ser um Deus. Né? Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então ele faz essa ponte. E ele consegue pagar o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade. Passado, presente e futuro. E ele consegue, né? Porque a palavra redimir é pagar. Ele paga o preço do nosso pecado. A gente que merecia estar na cruz, a gente que merecia até a morte eterna, e ele paga no nosso lugar. Fala você agora. Cara, libera tudo, que eu não consigo. Características do sacrifício. Sacrifício de Jesus na cruz. É um sacrifício, como o Ivan já falou, único e definitivo. Por que ele é único? Porque ele redimiu toda a humanidade, não precisa de outro, ou seja, ele é definitivo. Os sacrifícios que ocorriam no Antigo Testamento não eram definitivos. Todo ano eles tinham que sacrificar um novo animal. E aqui, não, ele é definitivo. Pascal.
Por que pascal? Porque promove a redenção definitiva dos homens e da nova aliança, porque reconduz os homens à comunhão com Deus. Então, aquela comunhão que foi perdida lá no paraíso com o pecado original, ela é reconquistada por Jesus na cruz. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, então nós todos somos pecadores por causa da desobediência de quem? De Adão. Assim, pela obediência de um só homem, todos se tornarão justos. É a obediência de quem aqui? De Jesus. Então aqui São Paulo, na carta aos Romanos 5,19, está fazendo um paralelo entre Adão e Jesus. É como se nós estivéssemos na cruz com Jesus. Todos somos associados à cruz, a começar de Maria. Tem uma passagem também que Paulo vai falar, e ele vai falar o seguinte: o sacrifício que eu faço, né, ele vai complementar aquilo que faltou na cruz de Cristo. Ou seja, nossos sacrifícios diários, eles podem ser associados à cruz e podem complementar aquilo que faltou na cruz de Jesus. Certo? Não era perfeito? Não era isso? O que acontece é o seguinte: Jesus, ele salva a todos, não é verdade? Mas ele conta com a ajuda de cada um de nós. Se eu pegar essa Bíblia e der para Michele, e a Michele não estender o braço, não estender, o que vai acontecer? A Bíblia vai cair. Deus quer a participação da Michele no ato salvífico. E assim como eu estou entregando a Bíblia e ela estica o braço e pega a Bíblia, da mesma forma, Jesus na cruz, ele quer que você participe daquele momento, oferecendo todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, todas as suas angústias, sua tristeza, para que você coloque na cruz e deixa junto com Cristo lá e santifica todo esse mal, santifica e transforma em algo melhor. Obrigado. Gente, sofrer todo mundo vai, tá bom? Então é muito melhor sofrer com Deus, a gente entrega tudo isso para Deus e Ele vai transformar o nosso coração e esse sofrimento em algo bom. E a começar de Maria, claro, porque foi ela quem teve uma espada transpassada em sua alma no momento da crucificação de Jesus. Ela estava lá. Essa daqui é a Pietà, está no Vaticano, e ela é muito bonita porque ela mostra todo o sofrimento, mas um sofrimento contido dela, de trabalho feito, sabe? O trabalho foi feito. Era para isso que ele veio. E acho que também a paz e confiança no plano de Deus, né? Ela tinha essa fé tão inabalável que ela sabia que Deus ia tirar algo bom dali, né? E aí a morte de Cristo. Jesus experimentou a morte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a definição de morte? A definição de morte. O que significa morte? Uma dica, é a separação do corpo da alma. Separação do corpo da alma. Isso é morte. Jesus experimentou a morte. Ou seja, corpo de um lado, alma do outro. O corpo foi sepultado dentro do sepulcro, tá? Enquanto a alma de Jesus descia à mansão dos mortos. Isso aconteceu no sábado. O sábado é o 7º dia. Quem descansa no 7º dia? Deus. Quem mais? Os judeus. Jesus descansou no 7º dia. Olha a profundidade disso. Olha como ele leva a lei à excelência, à perfeição. Seu corpo não se corrompeu. Seu corpo, depois de 3 dias, ele não se corrompe. Diz a tradição judaica, principalmente, que a partir do 4º dia, o corpo começa a apodrecer. Lázaro, ele estava mais de 4 dias já morto,
E ele fedia. Lembra que as irmãs falavam, mas Senhor, o corpo dele já fede. E Jesus ressuscita. No terceiro dia ainda não tinha isso. Diga. Então vamos lá. Jesus ele vai à mansão dos mortos, e na verdade a mansão dos mortos ainda não é um inferno. É uma estação, vamos dizer assim, onde eles aguardam a vinda do Messias. Então você tinha lá na mansão dos mortos justos e injustos. Estava todo mundo lá. Não existia ainda o inferno. Quando Jesus desce, ele vai proclamar o Evangelho para todas aquelas almas que estão aguardando, e a partir daquele momento, as almas que aceitam Jesus, elas vão com Jesus ao paraíso, enquanto que as almas que não aceitam, aí sim, vão para o inferno, e aí a gente tem uma definição para toda a eternidade. Entendeu? Cristo desceu de alma apenas, o corpo estava lá no sepulcro, a alma dele desceu ao Sheol, chamado Mansão dos Mortos ou Sheol. Os que estavam na Mansão dos Mortos estavam privados da visão de Deus, eles não conseguiam ver a visão de Deus, não tinham a visão beatífica, aquilo que no céu nós vamos ter, a visão de Deus, a melhor coisa do mundo. E os justos e pecadores estavam na mansão dos mortos, como eu já acabei de comentar contigo. Ok? Quer continuar, Dani? Cristo foi à mansão dos mortos anunciar o Evangelho e libertar os justos que esperavam. Já foi? Cumprimento de sua missão salvífica de anunciar o Evangelho da salvação. Claro, quem viveu na época de Jesus teve aquela oportunidade. Quem viveu depois, nós também já tivemos. Agora, quem viveu antes, estava na mansão dos mortos aguardando. Então, Cristo veio para redimir toda a humanidade, até os que vieram antes dele. E é a última fase de sua missão messiânica, né? De Messias, de Salvador. Ou seja, é lá que ele vai juntar todo mundo para lá. Ah, e sabe quem eu acho que foi o primeiro que ele viu lá? São José. Isso é machismo. Cristo venceu a morte com a cruz. Ele vence a morte com a sua cruz e com a sua ressurreição. Tomou para si as chaves da morte e do Sheol. Todo joelho se dobra diante dele, inclusive no inferno. Todo joelho se dobra. Acho que no inferno deve ser uma vontade, uma vida com aquela vontade de morrer, sabe? Um eterno querer morrer, que você não consegue mais. E eles devem se odiar tanto, e quando vê Jesus, estou imaginando aqui, tá? Eles devem se dobrar, mas sem querer se dobrar. Eles devem até mutilar os joelhos, sei lá, o que eles fazem. É para assustar mesmo, tá? Porque a gente não quer ir para o inferno não, né? Então vamos mudar de vida. Agora vamos para a parte boa. O que aconteceu no terceiro dia? Terceiro dia. O que aconteceu, gente? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O túmulo vazio não constitui em si uma prova da ressurreição, mas inicia o que gerou a fé dos apóstolos. Ou seja, quando as mulheres chegaram, quando Pedro chegou para ver o sepulcro estava vazio. Isso não é prova, mas é um sinal, é um indício de que alguma coisa diferente estava acontecendo naquele momento. A ausência do corpo não poderia ter sido uma ação humana. E por que isso? Porque se fosse uma ação humana, quando vocês estão naquele dia de frio, todo coberto, dormindo, aí o que acontece? Vamos lá, acordou, 6 horas da manhã vocês acordam. Qual é a primeira atitude que vocês fazem? Pega a coberta aí, jogam tudo para lá, faz aquela bagunça na cama. Não é verdade? Vocês movimentam os lençóis. O lençol de Jesus não estava movimentado, eles
Ele estava como que murcho, como que Jesus não tinha tirado o lençol dele, mas ele transpassou, de alguma forma, ele transpassa aquele lençol. Ele não tinha pegadas no chão, não tinha pegadas. Por isso que não poderia ser uma ação humana. Existia também testemunhas da ressurreição de Jesus. Quem eram as testemunhas que a gente falava? Mulheres, discípulas que estavam prontas para preparar o corpo de Jesus. E elas viram que Jesus não estava lá. Saíram correndo atrás de quem? De Pedro. Falou: Pedro, pelo amor de Deus, roubaram o corpo do nosso mestre. E Pedro não acreditou, né? Porque era a mulher que estava contando, a testemunha não vai. Ele sai correndo, ele e o outro discípulo, que era João. Só que João era novinho que nem eu, sabe? Bem jovem. Bem Porque a risada. Por que a risada? Pedro não, Pedro era velhaco já. Velhaco que nem o Bruno ali, ó. E aí, João chegou antes. Experiente. João chegou antes, mas ele não entrou, deixou Pedro constatar. Porque Pedro é um discípulo, é o príncipe dos apóstolos. É o Papa, né? O primeiro Papa. Ou seja, é ele quem tem que atestar. É ele, em nome da igreja, quem vai atestar que Jesus foi ressuscitado. Morreu em Jerusalém no meio da Páscoa. Lembra que eu falei quantas pessoas tinham na Páscoa lá em Jerusalém? Milhares, quizá milhões de pessoas estavam lá. Era a Páscoa dos judeus, era a data mais importante do ano. Ele ressuscitou, ele morreu e ele ressuscitou no meio de uma multidão. Várias pessoas viram Jesus. Muitas pessoas. Depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias. Ele apareceu para muitas pessoas, então é por isso. Os apóstolos não entendiam que Jesus ia ressuscitar, eles nunca deram sinal, deixa ele morrer ali, porque daqui a pouco ele vai ressuscitar, e aí está tudo bem. Não! Para eles foi uma surpresa. Lembra que eu falei? Pedro saiu correndo, depois veio Tomé e falou assim: eu não vou acreditar nisso se eu não puder colocar o meu dedo nas chagas de Jesus. Não é verdade? Ninguém acreditava, não era crível, nunca tinha acontecido isso. Como é que eles vão inventar uma história dessa? Continuavam sem acreditar, mesmo depois de vê-lo. Jesus, a ponto de que Jesus ele tinha que comer peixe. Ele não estava com fome, mas ele falou assim: dá logo esse peixe aqui, deixa eu mostrar para vocês que sou eu mesmo, carne e osso. E ele comeu o peixe. Um fantasma não come peixe, gente, pelo amor de Deus. Um fantasma, ele não vai falar: toca aqui na minha chaga, põe o dedinho aqui na minha ferida, você vai ver que sou eu mesmo. Ele não vai fazer isso. Difícil de acreditar, pois há poucos dias eles viram Jesus desfigurado, dilacerado. Gente, Jesus estava irreconhecível, diz a palavra de Deus, irreconhecível. E de repente ele aparece pleno, cheio de vida, cheio de vitalidade. Corpo glorioso. O que é importante? Quando Jesus ressuscita, não é como o Ivan falou, não é a alma de Jesus que está aparecendo, tá? A ressurreição é o corpo. E com a ressurreição, o corpo glorioso, ele tem propriedades, ele tem qualidades que são diferentes do nosso corpo. Então, por exemplo, Jesus entra em lugar fechado em que os apóstolos estão reunidos, a portas fechadas, e Jesus entra. Então, tem essa propriedade. Ao mesmo tempo, Jesus conservou suas chagas, que a gente chama de chagas gloriosas. Tanto que Tomé toca as chagas. É um corpo de verdade, de carne e osso. Podia ser tocado, apalpado. Ele comeu. Então, era um corpo, só que não é como o nosso corpo, é um corpo transformado. E a gente não tem nem como imaginar como era, né? É uma realidade muito diferente. Aquele mesmo corpo que foi crucificado, né, que trazia as chagas, e ele não estava preso ao espaço-tempo.
ele atravessava paredes, ele alterava a aparência. Lembram da passagem dos discípulos de Emaús? Tinham 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para a terra deles, para o povoado de Emaús. Eles estavam saindo de Emaús. Não, eles estavam indo para Emaús. Saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E aí eles vão tristes pelo caminho e aparece Jesus lá. E eles não reconhecem porque Jesus estava diferente. E aí depois de Jesus explicar as Escrituras e partir o pão, eles reconhecem que isso era o Senhor. A palavra de Deus diz que o coração deles ardia. E aí as escamas dos olhos caíam e eles reconheceram que era o Senhor. Então, o corpo glorificado desde a ressurreição, porém a sua glória ainda permanece velada sobre os braços de uma humanidade. Então Jesus, gente, depois que ele morre e ressuscita, ele não deixa de ser humano. Depois da encarnação, Jesus continua sendo humano para sempre. E Jesus subiu aos céus, que é a ascensão, com corpo e alma, e ele continua sendo humano. Então, a gente tem essa ponte. O Sagrado Coração de Jesus, essa devoção maravilhosa ao Sagrado Coração, que é a última encíclica do Papa Francisco, fala do coração de Jesus, é um coração humano. Ele é Deus com um coração humano. Que coisa linda. Aliás, linda encíclica do Papa, viu? Se vocês quiserem, vale a pena. Jesus ressuscitando, ele confirma tudo o que ele tinha falado, tudo o que ele tinha prometido, que ele tinha falado que ia acontecer, aconteceu. Cumpriu as promessas do Antigo Testamento, a verdade sobre a divindade de Jesus. Se ele ressuscitou de fato, então ele é Deus. Ninguém consegue ressuscitar, só o próprio Deus. E se ele é Deus, então tudo que ele falou é palavra de Deus. Jesus abre as portas do paraíso à humanidade. E ele chancela, ele confirma tudo aquilo que ele fez. Por isso, depois que ele ressuscita, ele transforma, assim, os apóstolos passam depois a enxergar essa verdade, essa missão de Jesus. E aí sim, o que parecia ser o fim é só o começo. Pessoal, isso daqui que a gente está contando não é a história da carochinha. São Paulo vai escrever: se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Lembra do History Channel? Lembra que eu falei no começo? Se o History Channel um dia falar o seguinte: gente, achamos a ossada de Cristo, estava enterrada no lugar XPTO lá em Jerusalém e tudo mais, vocês vão acreditar? Por quê? Porque essa não é a história de carochinha. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Jesus realmente ressuscitou. Jesus realmente ascendeu aos céus. Teve a ascensão dele aos céus. E isso é importante, porque se não crermos que Jesus ressuscitou dos mortos, vã é nossa fé. Tudo isso que a gente está falando é bobagem. Não vão encontrar nunca, jamais vão encontrar Jesus, o corpo de Jesus, a não ser o corpo glorificado quando Jesus voltar. E ele há de voltar. Ascensão. Então ele fica 40 dias, ele dá várias instruções para os apóstolos, aquela coisa do começo da igreja. Ele promete o Espírito Santo, nessa fase que ele promete, ele fala: o Espírito Santo vai vir, vai chegar, vai ajudar vocês. Vocês vão se espalhar pelo mundo. Vocês vão pregar o Evangelho para toda criatura. Vão batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todos creiam, e se salvem. E aí Jesus sobe aos céus por sua própria força, por seu próprio poder, como ele habitava os céus desde toda a eternidade, ele desce, ele se encarna, ele cumpre sua missão. Então esse ciclo tinha que se fechar e ele tinha que voltar aos céus, onde ele está sentado à direita de Deus Pai.
E ele vai voltar. E a aula, vai ter uma aula que vai falar disso, que ele vai voltar. Não. Ele vai voltar na sua glória, com o corpo glorioso. Ele morreu uma vez por todas e ressuscitou uma vez por todas. A pergunta do Marco é: quando Jesus voltar, como é que ele vai voltar? Será que ele vai nascer de novo? Vai encarnar de novo? Não. Jesus, quando ele vai voltar, vai ter uma aula específica, tá? Não vamos nos ater nesse momento, mas é para responder o que o Marco perguntou. Quando Jesus voltar, ele vai voltar já na sua glória. Ele não vai ser mais um bebezinho, ele não vai ter a sua infância, a sua adolescência, mas já vai vir direto como Rei da Glória, como o Deus onde o povo dele está junto com ele. Os fiéis, os justos, vão estar junto com eles, os santos. Ok? Bom, com isso nós terminamos. Alguma pergunta? Essa é uma aula que... Vocês entenderam tudo? Pergunta. Sim. O martírio. Martírio. Bem lembrado, a gente acabou até esquecendo, pulando essa parte, né? E também vai ter aula depois que vai explicar dali pra frente o início da igreja e tudo isso. Mas eu acho que a pergunta é muito pertinente. Quando a gente coloca que os apóstolos morreram, eles morreram por uma verdade. É uma verdade de fé. Quem daria a sua vida por uma mentira? Ninguém. Ninguém. Por isso que é uma verdade que a gente acredita. Porque não só os apóstolos, mas milhares de pessoas, milhares de santos, dando sua vida até hoje pela verdade de Cristo. As testemunhas, elas são contínuas. Os martírios, aqueles que dão a sua vida por Cristo, acontece até hoje isso. Então, é mais um motivo para que você acredite que tudo isso que a gente está falando não é aquela história da carochinha, mas tem gente que deu a sua vida por aquilo que viu. Os apóstolos viram com seus próprios olhos. Entendeu?